lembrar. Pronto. Tô gravando. Obrigada, Lívia. Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Primeira coisa que a gente gostaria que vocês fizessem é que vocês fizessem algumas anotações aí no papel de vocês. Primeiro, eu quero que você coloque uma coisa que você está disposta que aconteça nesse mês de agosto, agora, nesse mês. Escreve aí uma coisa que você está disposta a fazer no mês de agosto. Seja sincero com você mesmo, tá? Seja sincero com você. Não coloque uma meta ou um objetivo que você sabe que você não vai que você vai se procrastinar, porque vem acontecendo muitas vezes, bota algo simples, fácil, que você se compromete a fazer no mês de agosto, de diferente dentro do seu negócio, tá? Escreve aí. Aí, agora eu quero que você escreva como você gostaria que o ano de 2023, esse semestre, esses 5 meses que nós temos, como você gostaria de terminar? 31 de dezembro de 2023, Réveillon. Você está lá pulando as ondinhas na praia. Qual é a sua expectativa para esses 5 meses, quando finalizar lá? Como que você gostaria que tivesse seu negócio? Escreve aí. Escreveu? Um cheiro de bergamota aqui no ar, hein? Beleza. Bom, gente, doTERRA, eu sempre falo que é muito sobre decisão, sabe? Qualquer empreendimento, na verdade, mas a gente está aqui falando só com empreendedores na doTERRA, então vamos falar de doTERRA. Empreender é uma questão de decisão, né? É uma questão de, vamos ver se vai dar certo. Se você entra assim no empreendimento, provavelmente não vai dar certo. Até porque você não vai estar disposto a esperar o tempo necessário para que comece a dar certo, né? E qualquer empreendimento, gente, doTERRA ou não que se faça, a gente precisa ter uma disposição ali de segurar a barra dos sacrifícios do início de um negócio. De você estar acreditando, mas ainda não está vendo resultado. Isso é sacrifício, né? E você tem que estar, quando você está com uma decisão muito bem colocada, isso aí vira uma etapa e um processo de paciência. Então, vamos contar um pouquinho a nossa história, até para a galera, né, poder se identificar ou não. Bom, quando a doTERRA apareceu para a gente, nós somos formados na área de educação física, tanto eu quanto o Léo. Quando o doTERRA apareceu para a gente em 2018 aqui, eu estava dando uma aula de personal e o aluno virou para mim no meio da aula e do nada ele falou: Cris, eu vejo seu corre aí. Eu estava com o Benjamin, nosso filho, ele estava com 1 ano e 4 meses e ele amamentava. Então, eu estava num período ali da minha profissão onde eu tinha que aceitar as pessoas, eu tinha que aceitar os alunos de personal. Por quê? Nós não temos rede de apoio, nós somos cariocas. Nossa família está toda lá, só nós estamos aqui. Então, a gente não tem uma rede de apoio de falar assim: toma aqui, mãe, fica aqui com o bem agora. Irmã, pega aqui. Mano, me ajuda. Não tem isso, é eu e ele. Dois autônomos. Então, assim, quando ele saía para dar aula, eu ficava com o bem e vice-versa. Então, eu estava naquele momento, aquele período de profissão, muito, muito desafiador. Então, ele via meu corre e ele falou: você tem que empreender alguma coisa, Cris, por fora, que não seja na sua área, para que você possa ganhar um dinheiro extra e tal. Aí ele mandou assim: vai chegar uma empresa aqui americana e você deveria empreender nisso. Aí eu, o que é? Aromaterapia. Aí na minha cabeça, na hora, assim, falei: meu Deus, eu tô nem com tempo de empreender na minha própria profissão, diga lá, com outra coisa. E geralmente essa é uma grande objeção quando a gente vai apresentar o negócio para outras pessoas, né, gente? Vamos combinar que para apresentar o negócio, nem todo mundo vai estar aberto, por quê? Porque elas não têm tempo. Essa é uma das grandes objeções das pessoas, não tem tempo. Na verdade, ela não está com prioridade naquele assunto. Ela ainda não entendeu. Quem está com prioridade é a gente, que sabe a oportunidade que a gente está apresentando. Mas a pessoa não. Então, eu também não fui diferente. Eu pensei, cara, não tenho tempo para isso, fiquei calada, mas ele apareceu com os americanos na aula seguinte. O americano entrou no meio da aula, abriu o computador dele e começou a falar, 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 falar.
E eu assim, gente, fiquei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Fechou o computador, que americano é assim, ele apresenta exatamente 30 minutos. Exatamente 30 minutos. Ele agradece e ele fecha o computador dele e vai embora. Ricky Robb era assim. Fechou, foi embora. Ele deixa lá a expectativa no ar. Você não fica com aquela sensação tipo, pô, ele tá querendo fechar negócio agora? Não tem como. Não, ele pega e vai embora. E ele foi embora, mas ele deixou os produtos comigo. E eu experimentei, deu certo, eu abri a mentalidade para o negócio. Enfim, estou resumindo. Só que quando eu tomei a decisão, eu não tomei a decisão logo que eu pinguei a gota no Benjamin e ele dormiu. Não foi. Eu tive a visão. A visão. Caramba, se o óleo fez efeito no meu filho assim, eu tô em volta de um monte de mães, Vou eu deixar no mudo. Pode a ficar tranquilo. obrigação de levar essa solução natural para outras mães. Essa foi a sensação que eu tive. Então eu falei assim, cara, aqui tem uma grande oportunidade para mim. Eu tive a visão. A decisão veio com o passar das reuniões e apresentações que eu fui participando, tá? Então, geralmente, eu sinto que os consultores, eles sentem muita expectativa na primeira apresentação de já querer fechar negócio. E, gente, é um processo para fechar negócio. Não é na hora que você apresenta lá o Construa, pronto, decidi, vou empreender. A gente tem que ter paciência. Então, foram várias reuniões que eu fui indo para entender do negócio, não entendia nada, era muito difícil para mim entender aquilo tudo. Mas quando eu tomei a decisão para mim é uma coisa muito séria mesmo, para mim particularmente, tá? Faz parte dos valores, né? Faz parte dos valores. Então, não tem a ver com a minha personalidade. Decisão não tem a ver com personalidade. Ah, mas a Cris é independente, a Cris é forte, ela tem a personalidade forte. Ah, ela é diferente de mim, eu sou mais assim, eu não sou igual a ela. Não tem nada a ver decisão com perfil de cada um. Tem a ver com comportamento, com ações. Então, se eu tomei a decisão com aquela pessoa que estava me apresentando a oportunidade, que eu vou começar um negócio, eu vou dar o meu melhor. Isso é uma decisão minha. E aí, eu acho que a gente tem que começar esse papo refletindo qual foi a sua decisão quando você disse sim para a Doterra. Quando você disse sim para o seu consultor de bem-estar que estava te apresentando a oportunidade de negócio. Escreve aí no seu papel qual foi a decisão na hora que você disse sim para a oportunidade de negócio. Oi, Mari. Escreve aí no seu papel qual foi a decisão que passou na sua cabeça. Se você foi aquela pessoa que ficou meio indecisa, tipo, vamos ver o que vai dar, não tem problema, escreve aí, vamos ver o que vai dar. Não tem problema, escreve no seu papel, seja sincero com você. E aí, gente, eu queria conversar com vocês que existem dois perfis de consultores na Doterra. Existem o perfil de consultor que realmente quer entrar para ver no que vai dar, e aí ele fica focado, ele fica. Não tem quem não fique muito feliz e muito animado com o resultado dos óleos essenciais. Vocês concordam? Não tem como não ficar. A gente fica muito animado, a gente fica feliz, né? Os olhos trazem essa questão emocional para a gente fica realmente animado. A gente às vezes fica até chato, porque a gente fica oferecendo para todo mundo assim, desesperadamente, né? A gente tem que tomar, às vezes, um certo cuidado com isso. Mas essa empolgação dos óleos essenciais traz um perfil de vendedor de óleos. Então, temos o consultor que vende óleos. E às vezes você pode ser um ótimo vendedor de óleos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se essa foi a decisão que você tomou na hora do seu negócio, você precisa explanar para a pessoa que está com uma expectativa ali trazendo você para o negócio. Você fala: olha, a minha intenção é vender óleos, e ela tem certeza que ela vai te posicionar ali de forma que o negócio dela flua com você sendo vendedora de óleos. Agora, tem pessoas, tem outro perfil de consultor de bem-estar, que é o cara que entra com a visão e decisão do crescimento do plano de carreira. E aí eu vou pedir uma ajuda para vocês. Escrevam aí no chat qual é a sua decisão. Você não fica com vergonha, gente. Aqui nós somos adultos, nós somos pessoas adultas, né? Escreve aí no chat quem gostaria
de crescer no plano de carreira de doTERRA. No plano, não precisa botar ranking, tá? Só escreve eu gostaria. Deixa eu botar meu óculos de perto, gente, porque a pessoa não enxerga mais nada. Só para eu ver, ter uma ideia de mais ou menos quantas pessoas. Nós temos 57 pessoas, Um monte de gente falando, eu gostaria. 34 pessoas responderam que eu, 35. Beleza, já temos mais de 50% das pessoas que estão aqui que escolheram o plano de carreira de doTERRA. Cara, é surreal a gente pensar em olhar aquele plano de carreira de doTERRA e não querer estar ali naquele crescimento, né? É muito surreal isso. A gente olha para os números, não precisa mentir, a gente olha para os números e a gente fala, poxa, eu quero aquilo ali, olha aí. Já passou já de 50% das pessoas que querem. Então, isso é muito importante, gente. A decisão, ela não pode ficar lá no dia que você disse sim para o seu consultor. A decisão é diária. Diária. Diariamente você toma a decisão. Eu quero estar dentro do plano de carreira. Eu quero crescer. Eu quero contribuir. Né? Porque fazer o plano de carreira de doTERRA é que está contribuindo com o mundo, né? Não é à toa que o slogan é nós vamos curar o mundo. Então, se você toma essa decisão, ela tem que ser diária. Por quê, gente? No caminho, vai acontecer muita coisa que vai fazer você repensar. E aí, dependendo da decisão que você tomou, do lugar que você não queria mais estar, você dá continuidade. Ou você amortece ali no meio do caminho e começa a dar as famosas desculpas do porquê o seu negócio está estagnado. Vou contar para vocês. A minha decisão lá em 2018 de fazer doTERRA dar certo tinha a ver com o nosso filho, com o Benjamin. Tinha a ver com a nossa profissão. A nossa profissão autônomo, né? Precisa do nosso corpo ali presente. A gente vendia horas. Nós vendíamos horas. E futuramente, pensando no futuro, quando eu botei na minha cabeça assim, cara, daqui a 5 anos, como que eu e Léo podemos estar? Lá em 2018, foi isso que eu pensei. Daqui a 5 anos, como que eu e Léo podemos? Nós podemos estar com mais alunos de personal ou podemos estar com menos alunos de personal. Ah, a gente pode abrir um estúdio? Não, porque a gente não se planejou até aqui. Em 2018, não tem planejamento para daqui a 5 anos estar com o estúdio. Então, não, talvez não ia acontecer. Essa foi a frase. Então, a decisão foi que, poxa, se eu tenho um plano de carreira na minha frente, que em 5 anos eu poderia estar como Silver, porque quando foi apresentado ali para mim, gente, eu botei a mão no Silver, gente, a gente não entra em doTERRA fazendo só doTERRA. São poucas as pessoas. Geralmente, mães que estão paradas ali maternando, elas até entram sendo só doTERRA. Mas a maioria das pessoas entram fazendo outra profissão. E doTERRA é um extra, é um plus. E aí há uma confusão entre fazer doTERRA com profissionalismo e fazer doTERRA por fazer. Então, eu tomei a decisão que eu ia fazer por 5 anos para chegar no Silver, porque eu pensei assim, eu não vou largar minha profissão, eu sou apaixonada pela minha profissão. Você pensou em largar a profissão? A gente nunca pensou. Então, eu não vou largar minha profissão. Mas sim, 5 anos eu continuar fazendo doTERRA e eu chegar aqui com uma renda extra de 7 mil reais, caraca, eu tô feliz da vida, eu nunca mais largo doTERRA. Eu tomei a decisão, eu criei um tempo limitador para mim dentro de doTERRA. E aí, o que acontece, gente? Às vezes, por 6 meses, 3 meses que a pessoa está fazendo doTERRA, ela já quer desistir porque ela não está tendo resultado. Não vai ter em nenhum negócio que você for fazer. Nem em 5 anos. Em 5 anos, eu e Léo não tínhamos uma escalabilidade dentro da nossa profissão como teria em doTERRA. Então, por que eu não vou ter paciência de construir? Construção é paciência e decisão. Paciência e decisão. Decidir o lugar que você não quer estar mais e para onde você está indo. Tá? Quer pontuar alguma coisa aqui, Vida? Não, Em pode, relação a isso? pode continuar, a gente faz a conexão com... Tá. Vocês querem fazer alguma pergunta até aqui? Alguma pontuação, por favor, falem até para a gente dar uma respirada também, né? Para você dar uma respirada. Cris, eu queria falar, eu achei assim genial essa. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo da questão
de você tomar uma decisão e levar a sério de forma profissional, porque você assumiu com alguém, afinal de contas, né? Então, assim, você tomou uma decisão, vamos fazer ali o que precisa ser feito e que isso não tem a ver com personalidade, porque eu percebo que as pessoas muitas vezes se apegam a essa desculpa, a isso, até como uma desculpa. Ah, mas é porque a Regiane é assim, a Cris é assim, o Léo é assim, eles têm esse perfil. E não tem a ver com perfil, com personalidade. Eu nunca fui empreendedora, eu nunca empreendi, eu nunca lidei. Foi uma decisão baseada, sim, e eu nunca tinha me caído essa ficha. Uhum. Caiu a ficha agora, ouvindo você falar. Foi uma decisão baseada no meu valor de assumir o compromisso com alguém. Então, quando a gente olha para isso, fica muito mais fácil de você assumir. Isso independe da sua personalidade, do que você tem para entregar, isso fala sobre compromissos, né? Que é algo mais sério, e mais palpável também, até, de você manejar para entrega, né? Quando a gente fala em entrega. Exatamente. E a decisão, quando ela está muito bem solidificada na nossa cabeça, fica menos desafiador a gente debater com coisas que nos deixam desconfortáveis. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá, gente? Aqui em casa, o maior momento de silêncio é depois das 10. Então, não adianta eu ficar batendo todos os dias, dizendo que eu não tenho um ambiente para trabalhar e para gravar vídeo, para não sei o quê. Não adianta. Eu tenho uma criança de 6 anos em casa, eu tenho o Léo, que é italiano, e aí ele fala não sei o quê. Não adianta. O que eu faço? Qual foi a minha decisão? Eu não vou fazer do terra? Sabe quando eu fazia do terra? Agora não tanto, tá, gente? Mas no começo. Bom, no começo eu tinha um bebê de 1 ano e 4 meses. A gente não fazia só do terra, a gente trabalhava o dia inteiro dando aulas. Não dava. A minha decisão não foi fazer do terra dar certo em 5 anos. Quando que sobrava tempo para mim? De noite, de madrugada. De madrugada. Eu tomei essa decisão, eu assumo essa responsabilidade. Então eu fazia de madrugada. Era a forma que eu achei para fazer melhor. Tá? Até para não ficar em discussão, porque no começo a decisão de Doterra foi minha, não foi do Léo, foi minha. Ele me deu apoio, vai. Ele me deu cartão de crédito, vai. Mas ele não acredita, ele não teve a visão que eu tive. A visão do negócio, ele não teve. Ele ficava com medo, ele falava assim: Meu Deus, Cris, veio aqui no cartão isso aqui, esse valor de Doterra. E aí, você tá dando retorno isso aqui? Ele ficava só preocupado. E no momento que a gente. Oi? Acho que abriu um áudio. Ah, tá. E no momento que a gente está começando um negócio, a gente quer apoio, a gente quer posto, a gente não quer alguém duvidando, mas vai ter, gente. O que mais vai ter no começo de um empreendimento novo na nossa vida é pessoas à nossa volta duvidando. E eles não duvidam porque eles querem nosso mal. Eles duvidam porque eles querem proteção, eles querem proteger você. Então, a decisão. Exato, pode falar. E porque também não tem conhecimento, né? As pessoas elas vão acabar, só aproveitar aqui rapidinho, elas vão aproveitar essa ocasião por falta de conhecimento, elas vão indagar de qualquer maneira, porque elas não têm uma percepção sobre o que é esse tipo de business. Não estou nem falando sobre o óleo essencial ou como ele vai agir no corpo, não, mas como é que é esse business? Então, ela não tem essa informação. Então, naturalmente, você vai ter algum ambiente ali que vai precisar mudar. Exato, ambiente, tá vendo? Tudo é sobre o ambiente que você vive. Se a visão é sua, a visão é clara, você tem que andar em que tipo de ambiente? No ambiente que as pessoas só duvidam de você? Ou você tem que buscar se aproximar de alguém que está com a crença maior que você? Maior que você. Eu estava num ambiente onde o Léo, não é que ele não me apoiava, mas ele tinha as dúvidas dele. E eu não precisava de dúvida naquela hora, eu precisava de empurrão, de força, vambora, não sei o quê. Mas naquele momento ele não tinha visão para isso. E aonde que eu ia? Eu ia para os ambientes que tinham pessoas com mais crença. Então, eu vivia muito. Eu colava nos americanos,
eu estava sempre fazendo apresentações, eu coloquei ação massiva no começo. E é isso que falta, às vezes, no começo de um consultor de bem-estar de doTERRA. O que acontece, gente? Vocês cadastram um consultor novo e querem deixar eles no tempo deles. Deixa no tempo, eles vão me procurar. Não é assim que se faz negócio de forma profissional. Eu fiz assim no começo e eu tô falando para vocês, não dá certo. Não adianta. Tem que ter alinhamento de expectativa, você tem que entender para onde a pessoa está querendo ir, qual é o sonho dela, aonde ela quer chegar. Conversa com isso com ela na hora da apresentação, na hora da decisão dela. E naquelas primeiras semanas da pessoa no negócio, é a hora que você tem que colar mesmo e falar para ela: olha só, se você não me procurar, aí eu vou achar que você não está afim do negócio, então pode me chamar o tempo todo. Porque também acontece o inverso, gente. Às vezes a pessoa do lado de lá que está entrando no negócio, ela não quer te incomodar. Porque é diferente do mercado tradicional de trabalho, o nosso negócio. No mercado tradicional de trabalho, a gente entra, nós somos treinados para o que nós vamos fazer durante algumas semanas e pronto, você vai lá e faz o que tem que ser feito. No nosso modelo de negócio, nós temos ajuda. Quem mais quer que você escale com mais velocidade é quem está te convidando. Quem mais quer que você dê certo no da doTERRA é quem está te convidando. Então, a pessoa que está te convidando, ela quer botar você para jogo, para você ter resultado. Ela está ali te dando a mão. E no mercado tradicional de trabalho, tem gente esperando para puxar seu tapete. Porque se você for melhor que ela está lascada. E aí a gente não está acostumado com isso. Isso não é o normal no mercado tradicional de trabalho. E aí começam as crenças. A partir de nós mesmos, de achar que a gente está passando dos limites com a pessoa. E não é, gente. A pessoa tomou a decisão, então ela está mais empolgada, mais feliz, ela está esperando os olhos, ela está na expectativa. Então é o momento que você mais precisa se comunicar com ela. É o momento que você mais precisa entregar material para ela e começar a ter os indicadores. Quais são os indicadores? Entrega material, ela te indica se ela leu o material ou não. Ela já está te mostrando responsabilidade como comprometimento. Vou dar uma bem simples para vocês. Quando alguém entra no negócio que eu cadastrei, eu falo: você consegue ler o livro GoPro em 20 dias? Eu tenho resumo do GoPro, eu fiz um resumo em PDF. Eu até te mando o PDF. Não tem problema se você ler o meu resumo, o meu PDF. Você acha que consegue em 20 dias, 15 dias? Eu deixo a pessoa responder. Se ela disser que sim, quem disse sim? Fui eu ou foi a pessoa? Foi a pessoa. Em 20 dias, se ela disser que sim, eu coloco no meu calendário. Perguntar o resumo da pessoa do GoPro. Eu pergunto para a pessoa. Se ela leu o GoPro e ela se comprometeu com o sim dela, eu já posso contar com o comprometimento e responsabilidade dessa pessoa. Já de início, de cara. Se ela dá a desculpa, eu já sei que aquela pessoa ali não está com tanta decisão como eu esperava. Então, tem indicadores para a gente fazer o negócio. Regis, você ligou o microfone, pode falar. É isso. Eu ia falar o seguinte: isso que a Cris está falando, pessoal, esses indicadores e tudo mais, nada mais é do que a primeira coisa. Não pense que esse acompanhamento que a Cris está falando é acompanhamento de gerenciamento, tá? Também gerenciamento. Líderes têm que gerenciar, têm que treinar, têm que fazer alinhamento e tudo mais. Mas o início, que você não pode perder o timing do consultor novo, gente, é ação massiva. Viu o que a Cris falou? Eu comecei e fui para ação massiva. Todas as pessoas que têm resultado, que atingiram resultado na doTERRA, você vai perguntar para elas, elas vão falar a mesma coisa. Então, o que você precisa fazer quando o consultor novo entra? Estabelecer um ritmo de tarefas, de trabalho, de execução e fazer com ele. Tem grandes líderes, né, na doTERRA, que são as referências que eu mais gosto de me espelhar e de ouvir, de duplicar, que eles falam isso, nós não somos grandes cadastradores pessoais, eu não cadastro milhares de pessoas no mês, porque eu não vou conseguir fazer o acompanhamento. Quando você faz um acompanhamento de indicadores, você entrega metas de execução e faz junto, que é isso que a Cris falou, vai lá, chama seu líder para ele ir junto com você, fazer. E junto o quê, gente? Entregar o quê? Visitas, cafés,
APNs, classes, é isso que vai trazer resultado no começo, é pegar a sua lista de contatos e ir para a ação. Então, assim, consultores, líderes, não se percam, tá? Só no gerenciamento, no início, né? Vamos deixar ele no tempo dele. Usa os produtos, você vai ter resultado, e aí você vai começar a compartilhar. Não, gente, quem ainda está nesse momento, tá assim, gente, você está perdendo um timing precioso no negócio. Exatamente, exatamente. Eu ia falar um negócio que eu acabei esquecendo aqui, mas vamos dar continuidade. Daqui a pouco volta. Esse negócio da doTERRA, gente, se você deixa a pessoa muito no tempo dela, não tem sucesso. A frase, no meu tempo, é o tempo de derrota. Pode acreditar. Pessoa que fala assim, eu no meu tempo é o tempo de derrota, a pessoa já falou para você assim, olha, não conta comigo, então não conte com ela. Não conte com ela, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Porque aí não se gera expectativa, né? Não, a pessoa já está falando para você e você não precisa gerar expectativa. O que acontece, gente? A gente gera muita expectativa sobre um novo cadastrado, e aí você fica muito ansiosa, muito afobado com isso, e acaba não percebendo os indicadores que ele está te mostrando para onde ele quer ir, como ele quer ir. E aí você fica na expectativa só de um, sendo que você tem que continuar fazendo. Todo mundo tem as AGR, certo? Ações Geradoras de Renda na doTERRA. Todo mundo sabe o que é a AGR? Ações Geradoras de Renda, que tem a ver com pipes lá, né? A nossa adutora. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, não é só a nossa equipe que tem que fazer a AGR, é a partir da gente. É o líder. O líder tem que fazer. Nós temos que ser os maiores exemplos de AGR. Então, se você, líder, tá ali pedindo isso, eu estou batendo muito na tecla na minha rede, a gente está fazendo várias ações com relação a isso. Tipo, dar exemplo do que a gente está pedindo. Se eu estou falando, explicando para a nossa equipe a importância do LRP 150 antes do dia 15, se eu estou dando o entendimento para a pessoa o porquê que isso faz bem para o negócio dela, o exemplo tem que partir de mim. Eu não posso pedir para a minha equipe fazer um LRP de 150 antes do dia 15, sendo que eu não estou fazendo. Não dá, gente, não bate, a energia não bate, a sua postura de alguma forma vai demonstrar incerteza, insegurança, de alguma forma isso vai explanar e não vai ser legal. Então, o exemplo é o início de tudo na sua decisão, tá? Então, não adianta você querer uma equipe engajada, uma equipe motivada, sendo que de você não está partindo nenhuma dessas características. Sempre parte da gente. Não dê desculpa, mas a minha upline, ela não é assim. Desculpa. Mas a minha rede não é assim. Desculpa, busque pessoas que... Você tem que buscar constantemente pessoas. Você tem que cadastrar constantemente. O nosso negócio é sobre cadastramento. Eu também, no início do meu negócio, eu cadastrava muito, muito. Hoje, para eu cadastrar uma pessoa, gente, vocês não estão entendendo o Paranauê que eu tenho que fazer, não. Porque hoje, numa rede de diamante, o nosso maior tempo, a nossa maior gestão é na liderança. É na liderança, não tem jeito, a gente tem que ajudar as pessoas que estão embaixo da gente a crescer também. Não quero ser diamante sozinha, eu quero ter diamantes embaixo de mim, Presidential Diamonds embaixo de mim. E vocês também têm que querer, tá? Vocês também têm que querer. E chegar a diamante, anotem aí, chegar a diamante não é chegar agradando todo mundo, gente. Não vai. Não vai. E volta a frase, crescer dói. Se você é uma das pessoas que estão aqui na sala que querem ser diamantes, não adianta, você pode ser a pessoa mais legal do mundo. Vai ter um líder que vai reclamar de você, que vai falar que você está fazendo errado, que vai falar que não bate de frente com você, que não bate e não sei o quê. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para agradar todo mundo. A gente não tá aqui também para ficar batendo boca, tá? Não tô falando sobre isso. A gente tá aqui para crescer. Um mentor, gente, um mentor é uma pessoa que chegou aonde você quer chegar,
e quer que você não erre como ele errou. Eu errei muito no meu negócio, muita coisa. E vou ter outros erros. Mas eu não quero que as pessoas que estão ali na minha liderança errem como eu errei. Então, qual é meu posicionamento? Mostrar o caminho sem os mesmos erros que eu cometi. Isso é um mentor. E é isso que vocês têm que buscar, tá? Vamos falar, vamos começar a falar da tomada de decisão para a gente. Vamos. Porque a gente falou sobre decisão. Vocês anotaram aí a meta de vocês para o mês de agosto. E assim, gente, quem já está há muito tempo na doTERRA aqui sabe que mês de agosto pode ser um dos melhores meses do ano. A gente sabe. Nós temos aí 2 meses que são muito bons na doTERRA, que é março e agosto, geralmente. Mas nós, como líderes, como consultores, como pessoas que estão crescendo no plano de carreira e como exemplo, a gente não pode começar o nosso mês esperando que isso vá acontecer de verdade. Que realmente agosto vai ser o mesmo mês de agosto dos outros anos. A gente não pode. Até porque tem algumas situações aí que a gente fica na indecisão. Se vai ter alguma coisa, se vai ter promocional, se não vai ter. Tem um monte de coisa que vai acontecer nesse mês. Tem inauguração da doTERRA, tem muita coisa, né? A gente está em qualificações para viagem de incentivo, então não gerem expectativa que vai ter algo da empresa para ajudar no nosso negócio. A gente tem que fazer de agora. A gente tem 15 dias para fazer o primeiro fechamento do nosso mês. 15 dias, é do dia 1º ao dia 15, onde nós nos comprometemos com o nosso negócio, nós empreendedores. Então, nós fazemos o nosso LRP antes do dia 15, tá? Para fazer o fechamento nos próximos 15 dias. E o que vier depois é bênção. É bênção e aí a gente parte para a nossa meta, para onde a gente quer ir, tá? Então, tomou a decisão? Agora você vai tomar consciência, tomada de consciência. E é o Léo que vai falar sobre isso. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Quer fazer alguma colocação aí no chat? Fazer alguma pergunta em relação à parte de liderança? Ou algo que ainda seja uma barreira? Porque daí a gente vai vendo aqui, tá? E à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai tentar responder também, tá, gente? Então, só para a gente deixar uma dinâmica aqui um pouquinho mais leve e solta. E a Cris falou tanta coisa que é engraçado, né? Porque a gente fica aqui ouvindo, são coisas que basicamente a gente também tem o conhecimento, mas sempre de uma maneira muito, muito diferente e que é sempre de grande valia, porque faz a gente ter novas percepções sobre, todo mundo fala um pouco sobre doTERRA, mas quando alguém está comentando sobre uma outra visão, né, uma outra observação, a gente começa a ter insights diferentes e ter novas reflexões também. A ideia justamente hoje, falando de tomada de consciência, é fazer com que a gente hoje esteja aqui mais ou menos no microambiente, gente, para ter micro sacadas, micro insights, a gente gerar um pequeno ambiente que possa favorecer o que a gente considera como autoliderança, que é a nossa capacidade, né, de você conseguir eliminar o que a gente chama de zona de influência, tá? Eu já vou explicar o que é, e a zona de controle. Basicamente, a zona de influência é tudo aquilo que você não tem controle, tá? Então, tudo que de repente aconteceu no dia de hoje, falando sobre o dia de hoje, né? Nossa Senhora. Rapidamente aqui, abrindo aspas e deixando mais solto, mais autêntico o nosso bate-papo. Eu saí com o Benjamin, caiu, arranhou as costas inteiras. Depois de tarde, ligou da escolinha, putz, bateu de frente com não sei o quê, aí machucou toda a boca. Não, a gente queria organizar essa mentoria para vocês. Aí, não, a tarde toda a gente vai conversar para alinhar. Não sei o que. Deu tudo errado. Então, e aí? Isso daí está sob o meu controle da crise? Não está. Então, e aí eu acho que é legal a gente trazer um pouco, né, de uma situação que é bem pessoal, mas que você pode, nessa analogia aí, trazer para a sua realidade e começar a imaginar que às vezes é assim que funciona. Mas você tem uma coisa que a gente chama de poder pessoal, e é aquilo que realmente a gente precisa expandir, a tua zona de controle, tá? Mas vamos falar da zona de influência um pouquinho. Então, anotem aí, gente. Ele vai falar sobre 2 tomadas de consciência. A tomada de decisão, vocês já escreveram no papel de vocês. A decisão está aí. Agora, vocês vão ter 2 tomadas de decisão, que o Léo vai falar agora, que é para vocês conseguirem atuar na decisão de vocês. Deixa eu só falar um negócio. A gente vai falar sobre a zona de influência
e a zona de controle, para que ajude vocês na tomada de decisão, tá bom? Não é uma ferramenta, Não é uma ferramenta. tá? Não é um método assim, então vou usar agora isso. Não, é uma maneira de você agora, para quem está preso numa mentalidade fixa, não está conseguindo desenvolver o negócio, não consegue fazer uma apresentação, se ancora com algumas crenças ou alimenta e retroalimenta crenças que acredita que tem e elas não são reais. Então, tudo isso faz com que a gente gire aí na nossa cabeça um botãozinho de ação, tá bom? Vocês estão vendo o slide zona de influência? Não? Não, acho que deu um sim ali, ó. Assim, Ó o sim. joinha. É porque eu entendi, não. Sim. Tá só o slide zona de influência, né? E uma bolinha na frente de vocês. Beleza. Tá. Então, deixa eu tirar aqui, peraí. Voltou para a zona de influência ou zona de controle? Não, acho que ficou na zona de controle agora. Está na zona de controle. Calma, a gente chega lá. Então, gente, ó, a zona de influência é tudo aquilo que você não tem controle, né? Como eu estava falando antes. Então, tudo pode ocorrer sem nenhuma previsão, tipo uma notícia que você não espera, um dia chuvoso, né? Um dia que você queria que fosse sol e não é, ao contrário, uma oportunidade que não veio, que ela não aparece para você, um ambiente que não favorece o teu crescimento, o desenvolvimento pessoal. É um tipo de assunto que pode aparecer para você em redes sociais, inclusive a zona de influência nesse sentido faz com que a gente tenha um tipo de mentalidade muito comparativa. E a mentalidade comparativa faz com que a gente realmente continue ancorado, porque é algo que é imaginário, é algo que você sempre vai ficar no modo comparativo e você não vai atuar no teu maior recurso, o recurso de abundância, que é o teu poder pessoal. E aí a gente precisa investir justamente nas suas habilidades. O que mais na zona de influência? Coisa que ainda não foi posicionada para você perante o negócio. Como a Cris falou, pessoas que você está gerando uma expectativa muito grande, mas não te deram retorno. Uma BOGO que não veio, né? Uma escolha errada que fizeram sem te consultar. Então, tudo isso pode ser muito o quê? Tóxico. Isso pode tirar você, né, do seu autocontrole. Isso pode... então, você precisa saber, primeiramente, identificar isso. Isso, na verdade, é muito importante. A gente ter uma oportunidade de uma visão de identificar antes de você conseguir gerenciar, né? Para a gente fazer um gerenciamento de emoções, a gente precisa ter uma capacidade, uma habilidade talvez mais aguardada nos empreendedores, que é a inteligência emocional, tá? Você não tem controle na zona de influência. Então, tudo acontece ao teu redor. Então, são fatores externos. Então, você consegue fortalecer a disciplina e o teu foco no teu poder pessoal, tá? A ideia aqui é que você compreenda que você e qualquer pessoa da sua rede passa ou vai passar pela zona de influência, que é dar um hiperfoco no poder pessoal, tá bom? O poder pessoal, gente, quando a gente fala do poder pessoal, a gente está falando das nossas habilidades, de algo que realmente eu preciso ter uma gestão de tempo, ou seja, eu preciso de para pessoas que têm uma dificuldade de tarefas, né? Que acaba adiando, né? Que procrastina. Eu preciso ter agenda, eu preciso ter uma rotina. E aí eu classifico a minha agenda com prioridades, e não com aquilo só que eu acredito que eu deva fazer, mas aquilo que realmente eu tenho que fazer, tá? E quando eu começo a injetar um foco muito grande na zona de controle, que é o que a gente chama de hiperfoco, eu começo a expandir tudo isso que eu tenho como poder pessoal, aquilo pelo qual eu fui autorizado a ter, que eu fui capacitado a ter, meus dons, minhas vocações, minhas habilidades, minhas qualidades. Por exemplo, se eu pedir para você agora colocar no papel 2 habilidades suas, você vai levar muito mais tempo do que você colocar aquilo que você não considera que você tem. Se eu falar para você assim, olha, escreve aí aquilo que você precisa melhorar. Nossa, vai fazer uma lista com 10 coisas. Agora, coloca aquilo que você é muito bom. E aí você entra naquilo que eu falei, entra no modo comparativo. Você começa a buscar o que está fora, aquilo que está fora não vai fechar, não vai ser um filtro para você. Para que você entenda realmente como potencializa essa sua autogestão, você precisa começar a olhar para as suas habilidades. E aí, tendo em vista que você tem esse poder pessoal muito claro, você começa a transferir isso para a doTERRA, porque a doTERRA é servir através do óleo.
gerando saúde nas pessoas. Então, você precisa adotar essa mentalidade mais progressiva através do teu poder pessoal, que, dentro da inteligência emocional, é como se você estivesse gerenciando tudo isso que você faz muito bem, através da capacidade de você identificar e gerenciar as emoções para você realmente aumentar esse poder pessoal. Tá certo? E, gente, nós temos um produto que ajuda a gente a ter esse tipo de controle emocional também, tá? A gente tem um produto, então usem os olhos para te ajudar nesse quesito emoções, né? Até de atitude mesmo, né? Ó, por exemplo, antes de entrar aqui agora, a gente passou o quê? Hortelã verde, o Spearmint, né? o Spearmint, que ajuda numa comunicação clara, no verbal, melhor, né? Por mais experiência que eu e Léo a gente tenha na questão de mentoria e tudo mais, a gente fica super nervoso também, a gente fica na expectativa assim, será que a gente vai atender ao que os outros estão esperando que a gente entregue? Será que a gente vai conseguir? Até porque, que nem a gente falou, não alinhamos à tarde. A gente não conseguiu, mas não pode ser um motivador para que a gente não entregue o nosso melhor aqui, entendeu? Não pode ser um limitador, né? Não pode ser um limitador. Exato, motivador não, mas limitador. Não pode, porque é um compromisso. A gente se comprometeu a estar aqui às 8h30 hoje, com vocês. Então, o mínimo que a gente pode dar é o nosso melhor. É o nosso melhor, independente das coisas que foram acontecendo no decorrer do dia. Então, vamos colocar ali naquela zona do controle, Vida, rapidinho? Então, o que é importante é o seguinte. Isso aqui. O que é importante? Não, a outra, a próxima. É só para vocês visualizarem, tá? É fazer com que vocês possam perceber o quanto é importante a gente deixar um pouco essa atenção, inclusive, né? O nosso modelo cognitivo atencional, se você expande ele para uma zona, que é a zona de influência, tudo que influencia ao redor, fatores externos, consome muita tua energia, não sobra absolutamente nada para você investir no seu empreendedorismo, entende? Que esse modelo de negócio é como eu lido, o que eu faço, como é que eu sirvo essas pessoas, como é que eu torno essas pessoas melhores, como é que elas possam se sentir mais capacitadas a desenvolver e mudar vidas através do óleo. Então, quando você começa a aumentar, expandir o teu poder pessoal, você muda uma coisa que a gente chama de percepção. Esse acho que seria das grandes habilidades de um líder, sabe? Ele conseguir sempre mudar um ponto de visão, sempre comentar de uma outra maneira. Ele conseguir perceber que níveis de perfil comportamental, personalidade, elas destoam, são contextos, dimensões diferentes, que a gente precisa ter escutas mais apuradas, mais refinadas, fazendo com que essas pessoas tenham espaço, tenham poder de vínculo e que elas possam, ao nosso lado, crescer. Essa coisa de assentir empoderado, gente, é a gente pegar essa zona aí de controle, que é o poder pessoal, e expandir. Porque tudo que você expande e você aumenta, você dá menos força para aquilo que está consumindo a tua energia. Entendeu? E a procrastinação, só aproveitar aqui o gancho, ele tem um pouquinho disso, né? Quando você... nunca achar que está na hora certa, ou que não está no ambiente certo, ou que, né, que não era para ser o dia. É sempre desculpa, gente. Desculpa para fazer o que precisa ser feito. Nós temos 10 autossabotadores, né? Tem um que é o hipervigilante, que a gente chama. E o poder dele é de ser tudo perfeccionista, né? Então, onde tudo tem que estar sempre lindo e perfeito. E você sabia que isso é um fator muito forte, pesado, para quem acaba procrastinando. As pessoas procrastinam e ficam se perguntando, mas por que isso acontece comigo? Às vezes é teu hipervigilante crescendo muito. Outra questão aqui também importante, só para a gente refletir e ter alguns insights. Às vezes eu procrastino porque eu mudei a minha percepção de autoeficácia. O que significa isso? Significa que eu ainda acho que isso nunca está bom. Então, já que eu acho que isso nunca está bom, eu vou adiar, porque você está adiando o teu sentimento com isso que você acredita que os outros vão pensar de você. Entende o que eu quero dizer? As pessoas elas vão imaginar o seguinte, falam, poxa, já que o Léo ele está adiando tudo e tal, ele não vai ter como trabalhar esse poder pessoal nele. Então, ele basicamente pensa que a percepção dele é muito reduzida perto da minha. Vou dar 2 exemplos importantes, gente.
Um consultor de bem-estar que quer crescer no plano de carreira de doTERRA, ele tem 2 apresentações que ele precisa fazer. Guia Naturais para a Sua Casa e Construa. São as 2 apresentações. Nós somos professores de apenas essas 2 aulas. Só. Se você quer crescer no plano de carreira, você tem que entender, quer queira, quer não, que você vai ter que fazer a apresentação do guia Olhos para Sua Casa e a apresentação do guia Construa, que é a oportunidade de negócio. É você saber contar aquela história ali do carregador de baldes, porque todas as pessoas que escutam aquela história, elas conseguem se colocar naquele lugar. Para onde eu estou indo? O que eu estou construindo? É sobre isso. Se vocês que estão aqui, que falaram que querem crescer no plano de carreira, e vocês sabem que vocês precisam ser excelentes nessas 2 apresentações, será que vocês não estão procrastinando para começar a fazer o que precisa ser feito? Porque vocês estão querendo começar perfeitos. Vocês querem começar dando uma apresentação de guia para os olhos que nem um diamante dá, que já está na doTERRA há 5 anos, há 3 anos. Ou que, Cris, mas tem diamante que vira em 6 meses, tá? Mas e a experiência e bagagem que ele tinha antes para ter entrado na doTERRA e já ter conseguido esse ranking? Você está levando em consideração? Você só está levando em consideração o que você está vendo na rede social. A gente não sabe o que a pessoa viveu antes. Então, essas 2 apresentações, gente, vocês precisam ser bons. Se eu sou bom, ser bom, sabe quando? Quando vocês repetidamente apresentarem as 2. Repetidamente. Para ser diamante, você tem que apresentar o plano todos os dias. Todos os dias. Nem que seja para você mesmo. Nem que seja para você mesmo. Todos os dias. Se vocês saírem daqui com essa consciência que é isso que vai levar vocês para o diamante, não vai ter como mais procrastinar em relação a essa tomada de consciência que o Léo está falando. Porque são 2 ações que vão te levar para onde você quer ir. Tem mais uma coisa que acho que pode ajudar muito, porque a gente colocou até agora 2 fatores aí, né? O perfeccionismo e também a percepção que você não é bom o suficiente. Mas também tem uma outra, porque tem gente que não é perfeccionista e tem gente que realmente faz o que precisa ser feito, independente de achar que é bom ou não, mas ele vai para ação. O outro fator, gente, é a organização, é a agenda. A gente precisa começar uma semana sabendo o que eu preciso fazer. Eu vou fazer uma apresentação, tá? Para quem? Para quem, como, Aonde? com quem, aonde e quando. Aí você bota assim, quinta-feira, 2 da tarde, na casa da Regiane. Acabou, ponto. Aí você tem o que a gente chama de gestão visual. Você coloca isso, agenda, sua rotina, e coloca na sua frente, e você já começa a visualizar isso desde domingo, para que toda a sua semana, ela tenha uma organização e você se sinta seguro. Essa segurança é muito importante, porque ela elimina a probabilidade de você procrastinar, de você começar a adiar. Às vezes você está adiando porque, cara, você não organiza nada. É que nem eu falo, alguns alunos nossos ainda aí, né? Eles deixam para ver que horas que eles vão treinar. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, né? E tem uma tríade aí que a gente não pode abrir mão da ordem dela, né, cara? Que é primeiro saúde, depois trabalho. Não, primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Mas a galera inverte essa pirâmide. Fica lá trabalho, família e depois saúde. E aí você não organiza, aí fica saúde para a noite. Mas quem vai treinar de noite? Quem que treina de noite? Quase ninguém, né? Só a pessoa que está ali, determinada, disciplinada, não abre mão, realmente é muito Colocou focada. na agenda que só tem aquele horário. Só tem aquele horário, ele vai se programar para isso. Mas, basicamente, é isso que acontece. Então, você tem que modular melhor o teu comportamento para que isso realmente ocorra de maneira que você está esperando. Se você tem falha, por exemplo, tem tipo de comportamento, perfil de pessoas que elas têm essa falha, elas não conseguem terminar aquilo que elas tiveram de sacada. Nossa, tive mal sacada, iniciei tudo, mas eu nunca consigo terminar. Essas pessoas têm dificuldade em organizar. Não estou falando que são todas, mas a probabilidade é muito grande de organizar, de ser mais detalhista, então você precisa de uma agenda. Gente, e olha só a diferença da Cris apresentando o guia Olhos para Sua Casa e o Construa em 2018 para a Cris de agora é só
a minha segurança. A cada apresentação que eu dou, eu estou mais segura. Eu consigo perceber hoje quem é a pessoa que está na minha frente, coisa que eu não conseguia ter essa percepção lá em 2018, quando eu comecei. Mas a aula é a mesma. O Guia Soluções para Sua Casa é um só. Se você destrinchar ali por uma semana em aprender passo a passo a como você vai apresentar para as pessoas, acabou. Acabou, porque está roteirizado. A roteirização, a gestão do que você está fazendo é o que vai te dar segurança. Agora, com o passar do tempo, você vai pegando várias manhas de como você apresenta, quem está na sua frente, como você acaba com uma objeção. Agora, quando você vai empurrando para que esse momento que você dê uma apresentação de olhos para sua casa, sozinho, individual ou em grupo, que seja, como você tomar a decisão, você está adiando o seu plano de carreira na do Terra, porque são essas duas apresentações que vão te levar no diamante. Então, assim, ninguém começa perfeito. Ninguém começa diamante. Todo mundo começa como consultor de bem-estar, vai passar para o manager, depois para o director e executivo, e assim vai. E aí a gente vai quebrando algumas crenças e ganhando mais segurança. Certo? Então, vamos fazer um recap? Vamos fazer um recap que a gente conversou? Vocês me ajudam, gente? Queria ouvir vocês. Não ouvi ninguém. Alguém tem alguma pergunta? Façam perguntas aí, vamos lá. Às vezes pode estar envolvendo o autodesenvolvimento, sua autoliderança. Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar. Fecha o slide, né? Peraí. Rapidinho. Pode abrir o microfone ou escreve no chat. Fique à vontade, por favor. Vamos fazer assim, ó. Antes de vocês fazerem a pergunta, vamos fazer um recap juntos, já que nós estamos aqui na mesma reunião. Me falem aqui, vai ligando o microfone e vai falando. Alguma coisa que marcou você no que foi falado hoje. Recap, tipo, ou uma palavra, ou um assunto, alguma coisa. Vamos lá, ajuda aí a gente a fazer o recap. A gente começou fazendo... Zona de influência. Falamos sobre zona de influência. Perfeito. A decisão Professor de duas diária. aulas. Hã? A decisão é diária. Decisão diária, ótimo. O que mais? Construção é paciência e decisão. Construção, paciência, decisão. Sobre o sabotador para a gente hipervigilante. mesmo, para poder aprender a apresentação. Quem mais? Treinar todos os dias as apresentações, né? Porque assim, isso me marcou bastante. Porque a gente fica esperando só apresentar para as pessoas que marcam reuniões, mas daí você não treina todos os dias. Porque se treinar, quando você for apresentar, você já está bem bom naquilo que você vai falar, né? Exatamente, Sabrina. E eu vou te falar, eu fiz isso semana passada. Semana passada. Eu estava aqui sozinha, eu abri meu Zoom, liguei a câmera, botei para gravar e comecei a fazer a apresentação do Guias Óleos Essenciais para sua casa. Vocês acreditam nisso? Juro para vocês. Dá licença. Já vai, filho. O Ben acordou. Eu comecei a fazer a apresentação para mim mesma, para treinar. Porque eu não tinha colocado ali, na semana passada, eu não tinha feito nenhuma apresentação. E eu mesma falei assim, cara, eu preciso fazer a manutenção disso aqui, porque quando eu for apresentar ali no final de semana, eu preciso estar no gás. E é básico, Guia. Eu vou passar vergonha apresentando no final de semana, mesmo eu não tendo apresentado durante a semana, não vou passar vergonha. Mas se eu treinar mais um pouquinho, talvez eu esteja mais preparada para algumas objeções que podem aparecer. Então, treinar todo dia também é questão de decisão. Muito bom. Vamos fazer perguntas? Ou não? Eu sempre lembro quando fica em silêncio assim. Deixa baixinho. Eu lembro, eu dou muito direcionamento quando eu vou para algumas viagens na doTERRA, né? Eu falo para as minhas líderes, descola de mim, porque vocês sabem tudo sobre mim já. Vai lá conversar com os líderes, faz uma pergunta. O líder que você admira, vai lá e fala alguma coisa. Vai lá, fala, conversa, pergunta. E a gente tem que se habituar a isso, sabe, gente? A fazer perguntas. As perguntas mudam tudo. As perguntas mudam tudo no nosso A negócio. gente podia compartilhar aquelas duas perguntas que a gente fez nos 2 últimos encontros, né? Eu acho que são, Pode. né?
Falando em pergunta, gente, Para finalizar, né? para finalizar, claro. Falando em pergunta, é a única maneira de você fazer uma roda do aprendizado no adulto. Então, eu dependo da pergunta, do questionamento para gerar uma percepção nova. Sem isso, não existe possibilidade. Só existe a tua visão, a sua crença e a sua maneira de colocar o que é o negócio, qual é a tua interpretação sobre os olhos ou por que você entrou nisso. Se não tiver pergunta, eu não consigo ter acesso às melhores respostas, tá? Então, tem duas perguntas que a gente inicia alguns encontros. Então, você que está aqui, que vai fazer um próximo encontro, não importa se vai ser no Zoom, se vai ser presencial, a gente acredita muito no poder do vínculo do presencial, tá, gente? Principalmente agora. A gente consegue combinar pelo Zoom, mas a gente senta no café, tá? Então, a primeira pergunta é: o que essa pessoa espera daquele encontro, da reunião, do momento que vocês vão estar no café? Espera a pessoa responder para você, ou deixa ela verbalizar. Você faz a dinâmica como você achar melhor. E a segunda pergunta é incrível. Você vai perguntar: e o que você está disposto a fazer com isso que você espera? Você tenta imaginar como é que é o mindset desse colaborador, desse consultor, desse liderado que está com você. Então, é o que a Cris está falando, ter a pergunta certa no momento, antes de você iniciar o teu conteúdo, levar uma apresentação, levar uma explicação sua, ou um breve encontro, tenta só perceber um pouquinho como é que essas pessoas que estão envolvidas com você nesse business, elas continuam tendo a percepção. Se são percepções que estão muito distantes do mundo que você tem, ou se realmente está muito alinhado com você. Se estiver alinhado, você não vai ter pessoas que estarão nem desatentas, não estarão desalinhadas, não estarão desesperançosas, ou seja, elas vão conseguir se manter acreditando no processo e essa jornada que a gente falou lá no começo, né? Que, na verdade, é sobre quem você se torna no processo. Sobre quem você se torna no processo. Gente, nenhum diamante é a mesma pessoa. Nenhum diamante é o mesmo consultor de quando ele entrou. Não tem nenhuma possibilidade, né, Regis? Não tem. Você, como Blue Diamond, não pode dizer que é a mesma Regis de quando você entrou. Não tem como. Não, é outra, nossa, chega assim, eu sempre brinco com isso, assim, que chega a ser até meio assustador, assim, você olhar a transformação, os ganhos de saúde que a gente pode atingir com o nosso produto e os ganhos financeiros, por mais que o nosso modelo de negócio não tenha um fim, você pode sempre continuar crescendo se você quiser, mas são mensuráveis. Isso é mensurável. Agora, o que você vai se tornar no processo, gente, é totalmente mensurável, assim. Se você estiver disposto a se lapidar, você vai, assim, sair do A para o Z. Não é para o B, é para o Z. Você vai se transformar e é uma transformação que vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá mudo, né? Eu falei assim, Ficou. Agora sim. nós temos perguntas hoje ou não? Vamos finalizar aqui para a gente já... Vocês vão sair daqui hoje fritando a cabecinha para a finalização de 2023, porque vocês vão projetar o seu 2023. Quem não projeta para onde está indo, qualquer lugar vai servir, tá? E vocês não querem qualquer lugar. Vocês não merecem qualquer lugar, gente. Sabe? Ninguém merece ficar ali investir. Nós temos que investir na nossa saúde, mas vamos combinar 150 de LRP em óleo para a gente, no começo do negócio, é muita grana. Vocês não querem ficar fazendo 150 PVs ali sem ter um resultado, sem ter um retorno financeiro. Não é possível. Não é possível. É melhor vocês ficarem como cliente, e aí vocês compram o que vocês querem, sem comprometimento nenhum, tá tudo bem. Mas se vocês estão investindo 150 PVs, vocês têm que ter resultado financeiro. Isso é uma coisa que eu quero, às vezes, muito mais até para a pessoa que começa a empreender, eu fico muito mais ansiosa para que ele saia daquele lugar ali de só empreender e não começar a ter retorno, que às vezes a própria pessoa. Então, vocês têm que querer muito ter retorno. E não há nada mais motivador do que você ver que você
tudo que você está fazendo está tendo retorno. Tudo que você estiver fazendo na doTERRA vai ter retorno. A doTERRA é isso tudo mesmo, gente. Ela é isso tudo. Ela paga muito bem, ela retribui muito bem todas as ações que você faz. Por isso que vocês veem, às vezes, os líderes enlouquecidos em fechamento, fazendo doideira no fechamento, e o cara tá lá, continua. Nossa Senhora, você entrou para ter saúde, tá enlouquecido, como assim você não dorme mais? Não sei o quê. Porque você começa a ver resultado e você começa a ver tudo que está acontecendo embaixo, as pessoas que estão sendo transformadas junto com você. Isso é motivador. Enquanto a gente não tiver nesse movimento, não vai ter motivação. Não espere ter motivação para ter resultado, é o contrário. Faça, haja para você conseguir ter motivação. Porque se você ficar parado esperando para um dia bom, ensolarado, onde você vai chamar 30 pessoas e vão vir 50, não vai acontecer. Você chamou 30 pessoas, veio uma, fecha essa uma, fecha uma. E você teve 100% de resultado ali naquela reunião, entendeu? Então, é isso, gente. Acho que a gente já entregou até demais, né? Ficamos uma hora aqui. A gente adora conversar, a gente adora falar, né, Léo? Se deixar, a gente vai A ficar. gente fica, vira e mexe, a gente dá uma olhadinha no horário justamente para não passar, não exceder, viu, E gente? a gente sempre excede. A gente sempre excede. Desculpa, tá, gente? Eu espero que... A gente espera muito que de alguma forma a gente tenha contribuído com vocês. E, gente, agosto é o início do semestre que doTERRA vai fazer uma reviravolta no seu negócio. Vai, é isso, decisão. Esse mês é o início de um novo processo no seu negócio. Tome essa decisão, vai dar certo. Amém? Amém. Escrevam amém no chat, amém. Amém. Falem amém. É isso que vai acontecer. E se acontecer mesmo, poxa, me contem que depois daquele momento ali, da nossa conversa, que foi dando tudo certo, vai fluindo. Gente, para onde a gente foca energia, flui, de verdade. Foquem energia para vocês construírem algo e não pensem no imediatismo. 5 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no foco, hiperfoco, eu tenho certeza, vai valer a pena. Vai valer. Amém. Tá todo mundo Assim escrevendo. seja. Então tá bom, gente. Regis. A gente está à disposição, tá? De todos vocês. Vamos falar da escola de negócio? Rapidinho, em breve. Sim, sim, até abri o microfone para te pedir para dar uma palhinha aí. A Cris tem um movimento bacana aí que vai rolar e deixa ela falar aqui para a gente como que vai ser. Beleza. Ó, eu e Léo, a gente formatou uma escola de negócios no ano passado para nossa rede, onde é uma imersão para a gente falar somente do business mesmo, né? E não falar só de plano de negócio, mas falar de coisas que às vezes travam o nosso negócio, que tem a ver com o nosso mindset, a nossa forma de pensar, autodesenvolvimento, ferramentas que podem ajudar no nosso negócio, na nossa liderança. E fizemos ano passado em agosto, não foi? E a gente vai fazer a nova edição 2023 agora em setembro, com um mês de atraso, depois de um ano. Vai ser dia 2 de setembro. Mas a gente não achou o lugar também. Só em setembro, a gente conseguiu. A gente só conseguiu lugar em setembro. Vai ser dia 2 de setembro. Então, é um final de semana antes do feriado, não tem desculpa. Um final de semana antes do feriado, de 2 às 6 da tarde, num sábado, gente. Então, não dá para dar desculpa. Consultor de bem-estar, líder que está focado ali nesses próximos 5 meses de 2023. Nós estamos abrindo aí para toda a sua equipe, tá, Regis? Vocês são convidadíssimos a participar desse movimento com a gente. Inclusive, a gente vai convidar a Regis para palestrar junto com a gente também. Certeza. A gente vai tomar um café, a gente vai combinar aí o que você pode falar, contribuir com todo mundo. E a gente espera que daqui para frente é só mais foco e fechar o ano com chave de ouro, certo? Ladeira acima agora. Ladeira acima. Gente, e é isso. Quem aqui da minha organização esteve no nosso alinhamento inicial, semanal do mês de março, lembra que eu falei para vocês
Falei, gente, março é um dos melhores meses neste modelo de negócio. Isso é conhecido na história deste modelo de negócio. Então, vamos para cima e vamos fazer acontecer? E foi o melhor mês da nossa organização até agora. Agora estamos aqui com esse super casal de diamantes, afirmando também o que eu falei para vocês, que agosto é um super mês, é um dos melhores meses desse modelo de negócio, os 2 meses, março e agosto. Então, assim, historicamente, nós temos esse comportamento. Então, vamos dar o nosso melhor agora, na nossa primeira quinzena, que é o primeiro fechamento que a Cris falou, e a partir do dia 15, a gente vai para o segundo fechamento, que é o quê? Aí você vai traçar estratégias para ver onde você consegue chegar, no máximo que você consegue chegar, de acordo com suas metas e tudo mais, a partir de tudo que você já construiu no início do mês, porque é assim que a gente trabalha de forma profissional. Você não deixa para correr desesperadamente para tapar buracos e para fazer, eu vou esperar para ver e chegar lá, eu vou. Não, é o contrário. Então, vamos fazer de forma profissional. A gente tem 5 meses. Gente, eu dou a minha palavra. Pode vir me cobrar essa conta no final de dezembro. Se você levar os próximos 5 meses dessa forma, fazendo o seu primeiro fechamento até o dia 15, depois estratégia e hiperfoco no seu segundo fechamento, se você não vai para o próximo nível até dezembro. E olhe lá se para os outros mais ainda, né? Exatamente, gente, exatamente. Hiperfoco aí, 5 meses, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ter dado o melhor de vocês. Mas tem que dar o melhor, não é esperar acontecer, é dar o melhor, né? É estar disposto. A gente falou aí de 2 coisas que um consultor de bem-estar que está em crescimento ele tem que fazer, que é fazer as 2 únicas apresentações que existem. É o tempo todo, olhos, né, e construa, olhos, construa, tá? Não espera o momento certo para fazer isso. Ó, o nosso slogan é decida e aprenda no caminho. Decida e aprenda no caminho. Foi assim comigo. Eu não sabia nada de aromaterapia. Eu não sabia, nunca tinha escutado falar sobre multinível na minha vida. E eu tomei a decisão. E eu aprendi no caminho. E continuo aprendendo no caminho. Então, decida e aprenda no caminho, tá? Espero encontrar todos vocês e conhecer a maioria de vocês no dia 2, tá bom? Quero muito conhecer vocês. E é isso. Até dia 2 a gente vai preparar muita coisa bacana. A gente vai doar nosso melhor, né, Léo? Vamos entregar o melhor. Vai ser muito legal. Vai ser no IPOG, no setor Buena, em frente ao Café Biano, tá? Em frente ao Café Biano. E a gente está esperando. Interior de Goiás, por favor, tragam em massa aí, ônibus, van, Kombi, tudo que tiver, vamos embora, vamos vir para cá, caravana. Obrigada, gente. Um beijo, bom descanso para vocês e bom tá quente nessa semana. Vamos lá, vamos lá. Poder pessoal, zona de controle, hein, gente? Exatamente. Já começa aí Arrasaram. fazendo. Obrigada, casal. Obrigada, equipes. Até mais. Até mais, boa noite.